Sentir um pouco de ansiedade uma vez ou outra, experimentar esse sentimento ocasionalmente é normal. Qualquer pessoa pode sentir um pouco de ansiedade, mas quando esse sentimento começa a se tornar frequente demais, quando você começa a experimentar esse sentimento de forma muito intensa, em que esse sentimento começa a causar pânico, pavor, terror em você, quando esses sentimentos atingem picos muito altos, levando você a desenvolver uma crise, uma verdadeira crise de pânico, é provável que você esteja com transtorno de ansiedade. Uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela começa a ter problemas para lidar com os problemas do dia a dia, com as situações do cotidiano. Coisas simples do dia se tornam complicadas demais. E na grande maioria das vezes, esses problemas que levam a pessoa a ficar com esse excesso de ansiedade, eles estão somente na mente da pessoa, porque eles são desproporcionais ao perigo real. Aquela situação ou aquele evento que leva a pessoa a ficar assim, só está na mente dela. Por isso, não importa o seu tipo de ansiedade, não importa o grau da sua ansiedade. O tratamento pode ajudar você e você deve buscar tratamento para isso. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o terapeuta Rudy Dávila, sou especialista em terapias naturais. Então, se você gosta de assuntos relacionados à medicina natural, se inscreve aqui no meu canal. Tenho certeza que você vai gostar do meu conteúdo. E aí, você se considera uma pessoa ansiosa? Você tem tomado algum tipo de medicamento para se acalmar, para lidar com determinadas situações, para ir a determinados lugares, realizar determinadas tarefas? Se você está nessa situação, pode ser que você esteja com o transtorno de ansiedade. E existem alguns sinais e sintomas que são característicos de alguém que está com transtorno de ansiedade ou com uma ansiedade excessiva demais. Como, por exemplo, se sentir nervoso, inquieto, tenso. A pessoa pode começar a ter uma sensação de perigo iminente, como se algo de ruim, como se uma tragédia estivesse prestes a acontecer, e a pessoa começa a entrar em pânico. E a frequência cardíaca nessa situação ela aumenta também, a respiração fica mais forte, aí a pessoa pode começar a suar também, tremer as mãos. Alguém que tem transtorno de ansiedade, ela pode começar a pensar mais nos problemas, naquele evento, naquela situação que vão deixar ela ansiosa. A pessoa fica pensando somente no problema, na situação que vai deixar ela ansiosa, e aquilo acaba atrapalhando o seu dia a dia, o seu convívio com as outras pessoas. A pessoa começa a deixar de sair para determinados lugares, enfrentar determinadas situações, com medo de sentir aquele sentimento, aquela sensação ruim de medo, de pânico, de terror. Até problemas gastrointestinais também podem acontecer por causa do excesso de ansiedade. E aí a pessoa começa a ter dificuldade para dormir também. A insônia é uma coisa que pode acontecer devido ao excesso de ansiedade. Esses são alguns dos principais sintomas que acompanham alguém que tem transtorno de ansiedade, que experimenta esse sentimento com muita frequência. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, como por exemplo a agorafobia. A pessoa com esse tipo de transtorno de ansiedade, ela começa a evitar lugares ou situações que vão causar nela pânico, medo. A pessoa pode ter medo de entrar no elevador, de estar em um local muito apertado, e pode evitar também situações ou lugares que tenha muita gente. A pessoa começa a ter vergonha, começa a se preocupar com a opinião das pessoas. Esse é um tipo de transtorno de ansiedade que a gente chama de agorafobia. Existe também o transtorno de ansiedade que é devido a alguma condição médica, algum problema de saúde que a pessoa tenha, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem determinado problema de saúde. Muitas vezes aquele excesso de ansiedade é apenas um dos sintomas já de um problema específico de saúde que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Existe também o transtorno do pânico, é um tipo de ansiedade muito forte, muito excessiva, que faz com que a pessoa sinta dor no coração, dor no peito, um aperto no peito, falta de ar, sensação de que a pessoa vai morrer ali, que alguma coisa de ruim, de negativa vai acontecer. Muitas vezes a pessoa tem medo até de dormir, porque acorda às vezes com o coração muito acelerado, e aí geralmente a pessoa que tem esse tipo de transtorno do pânico, ela começa a evitar situações ou lugares que vão fazer com que ela sinta aquela sensação. É uma sensação muito ruim que a pessoa faz de tudo para não sentir aquilo. E só essa energia que a pessoa gasta para não sentir aquela sensação já vai desgastando bastante o organismo de forma física e mental. Existe também o transtorno de ansiedade social, fobia social. Uma pessoa com esse tipo de ansiedade, ela começa a evitar lugares ou situações que tenham muita gente, simplesmente porque essa pessoa se preocupa com a opinião das outras pessoas em relação a ela. Só de a pessoa imaginar que alguém está pensando algo de negativo com relação a ela, aquilo ali já deixa ela muito ansiosa, muito nervosa, e a pessoa começa a deixar
de frequentar os lugares, de estar com as pessoas, simplesmente por se preocupar demais com a opinião das pessoas. Há também o transtorno de ansiedade induzido por substâncias que podem ser medicamentos, alguns tipos de medicamentos químicos, drogas ilícitas também, bebidas alcoólicas, o cigarro. Esse tipo de substância geralmente causa uma ansiedade muito forte, um grau de ansiedade fortíssima nas pessoas que optam por usar essas substâncias, infelizmente. Esse é um tipo de ansiedade, de transtorno de ansiedade que a gente chama, que é induzida por substâncias diversas. Agora, quando é que realmente você deve procurar ajuda, que você deve procurar um profissional para lhe ajudar com o seu excesso de ansiedade? Você deve procurar ajuda quando essa ansiedade, essas preocupações, esse medo, esse pânico se tornar muito intenso e quando ele começar a afetar o seu dia a dia, o seu trabalho, na escola, e você observar que você não está mais controlando essa sensação, esse sentimento. Nesse momento você deve buscar ajuda. Não deixe o tempo passar. Esse tipo de sentimento, geralmente eles não vão passar sozinhos. É importante que você busque ajuda o mais rápido possível. Se você faz uso de drogas ilícitas, se você ingere bebida alcoólica, você deve buscar ajuda. A abstinência dessas substâncias também vai deixar você um pouco mais ansioso. Por isso que você precisa buscar ajuda. E existe também uma condição mais séria ainda que requer que você busque ajuda imediatamente, que é quando você começar a ter sentimentos de desgraça, sentimentos de tragédia, quando você começar a sentir vontade de fazer mal para você mesmo e cometer suicídio. Por favor, se você está nessa situação, procure ajuda o mais rápido possível. Procure um médico, procure um profissional de saúde que vai ajudar você a lidar com essa situação, a sair desse sentimento de medo, de preocupação, de pânico exagerado. Mas quais são as possíveis causas desse excesso de ansiedade? O que pode levar uma pessoa a sentir uma ansiedade muito forte assim? As causas, elas não são assim 100% compreendidas, mas pode ser, esses sentimentos eles podem estar ligados a traumas na infância ou a perca de algum ente querido. Também se você tem parentes, pessoas ali próximas de sangue que já tem episódios assim de ansiedade, isso pode também desencadear em você grau assim exagerado de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Essas são algumas das possíveis causas. Há também as causas médicas, as causas que têm a ver com problemas de saúde física e mental. Muitas vezes você pode estar com um grau de ansiedade muito forte e essa ansiedade muitas vezes ela é apenas um sintoma de um problema de saúde que você tem e que você nem sabe. Por isso que é bom sempre você ficar ligado. Se você não tem um histórico na família de pessoas com ansiedade, se você não se preocupa com facilidade e de repente você começa a ficar assim, é bom você ficar ligado, procurar um médico, porque a sua ansiedade, se ela aparece assim de repente, se ela apareceu de repente, ela pode estar ligada a alguma condição médica, algum problema de saúde física ou mental. E também existem alguns fatores de risco, como por exemplo, se você é uma pessoa muito estressada, se você se chateia com facilidade, isso aí pode fazer com que você desenvolva crises de pânico, assim, pode fazer com que você desenvolva algum tipo de transtorno de ansiedade. Se você passa por muito estresse, por muitas preocupações com o trabalho, com problemas financeiros, isso aí pode também desencadear problemas de transtorno de ansiedade em você. Preocupação com você mesmo, com o seu corpo, com a sua saúde. Se você está passando por algum problema de saúde, isso aí também pode gerar um transtorno de ansiedade muito forte, um grau de ansiedade muito forte em você. Esses são alguns fatores de risco que podem piorar a sua ansiedade ou que podem causar um excesso de ansiedade em você. E olha só, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele não vai causar simplesmente preocupação excessiva, medo, pânico em você. O transtorno de ansiedade, se você não tratar, se você não cuidar para melhorar isso daí em você, para controlar esse sentimento, ele vai causar muito mais do que só isso em você. Ele vai começar a afetar a sua saúde física e mental. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, geralmente a depressão ela vem acompanhada de transtorno de ansiedade. Às vezes, de uma ansiedade muito forte, a pessoa começa a desenvolver uma depressão também. E aí a pessoa pode começar a desenvolver insônia também, que pode se tornar cada vez mais frequente. Problemas no estômago, gastrite. A pessoa pode começar a desenvolver gastrite também. E de repente a pessoa começa a se isolar socialmente. Começa a ficar trancada no quarto, a não querer sair, conversar com as pessoas. Essas aí são algumas complicações
que o excesso de ansiedade, o transtorno de ansiedade pode causar em uma pessoa. E aí o trabalho começa a ser prejudicado, o convívio com as outras pessoas, na escola, enfim. A pessoa não vai ter qualidade de vida. E o pior de tudo que pode acontecer, infelizmente, uma pessoa com episódios repetidos de ansiedade muito frequente, essa pessoa ela pode ser levada a cometer suicídio, infelizmente. Por isso, essa questão da ansiedade, do excesso de ansiedade, ela deve ser observada. E se você está passando por essa situação, por favor, procure ajuda o mais rápido possível, porque não é brincadeira. O excesso de ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele pode trazer complicações gravíssimas para você, física e mental, tá bom? Então agora eu vou dar para você aqui algumas sugestões do que você pode fazer para melhorar a sua ansiedade. A primeira coisa é busque ajuda. Se você está nessa situação, em tudo isso aqui que eu descrevi para você até agora, busque ajuda o mais rápido possível. Esses sentimentos, essas sensações, elas não vão desaparecer sozinhas. Você precisa buscar ajuda. É a primeira coisa que você tem que fazer. Outra coisa, envolva-se em atividades sociais, procure fazer exercício físico, sair, conversar com as pessoas, leia alguma coisa, tá bom? Procure conversar com Deus, falar com Deus, procure alguma religião. Se você não acredita em Deus, mas procure alguma coisa para fortalecer a sua mente, tá certo? Também procure caminhar descalço. Se você mora perto da praia, experimente caminhar descalço na areia, na grama, tá bom? Faça exercícios de respiração. Tudo isso vai te ajudar muito com a ansiedade. E uma dica de ouro que eu vou dar aqui para você, para a gente fechar aqui o vídeo, é você pegar um balde com água gelada e você coloca gelo dentro. Além da água estar bem gelada, você ainda vai adicionar gelo dentro. E você vai colocar suas duas pernas dentro desse balde com água gelada. Você pode fazer isso durante o dia, se você estiver em casa, ou de preferência você pode fazer isso à noite, antes de você ir deitar para dormir. Comece a fazer isso toda noite, antes de você dormir, e seguindo essas coisas, essas dicas que eu já lhe falei aqui até agora, e você vai observar uma melhora significativa na sua ansiedade, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero mesmo que, se você está passando por esse problema, você busque ajuda o mais breve possível, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, manda esse vídeo para aquela pessoa que você acha que está passando por algum problema de ansiedade, que tem sentido ansiedade com mais frequência, e você observou isso. Manda esse vídeo para essa pessoa, esse vídeo pode ajudar essa pessoa a se libertar desse problema, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu gostei nesse vídeo e eu vou ficando por aqui. Eu desejo muita saúde para você, que você consiga realizar todos os seus objetivos aí na sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.